Hello, good morning. Como estão vocês? How are you, my students? Estão vendo aqui meu lookinho diferente? Olhem aí, dá uma olhadinha. Gente, hoje é uma aula especial, né? Hoje nós vamos fazer aqui um momento especial, né? É o nosso Halloween, né? A gente vai conversar um pouco sobre esse Halloween, né? O que significa, as origens, né? Claro que, né, junto com a nossa aula normal, tá bom? Então hoje eu vim assim bem especial, especialmente produzida para vocês, certo, gente? Para a gente conversar um pouquinho sobre essa temática, né? Sobre esse Halloween, né? É algo que é importante que vocês conheçam, né? Um pouquinho dessa cultura, né? Dessa, vamos dizer assim, é um momento, né? Que representa aí a cultura das pessoas que falam essa língua, né? E que de uma certa forma está presente também aqui no nosso país, né? Então nessa época é uma época que, se vocês observarem, está todo mundo conversando aí sobre o Halloween. Vai ter, não vai ter o Halloween na escola, né? Ou no grupo que vocês participam, no grupo de amigos, não é verdade? Bom, então a gente tem que conversar sobre isso sim, né? Gente, o Halloween, na verdade, é algo bem antigo, né? Das civilizações que falam a língua inglesa, né? Mas especialmente ali com o povo celta, né? Que deu origem aí ao pessoal lá do Reino Unido, que hoje é a Inglaterra, que a gente chama, né? Então, como foi que surgiu, né? De onde vem esse Halloween? Então, essa civilização celta tinha o costume aí de celebrar, né, o finalzinho do período da colheita, né? Eles queriam comemorar aí as conquistas, né, os alimentos obtidos, porque logo depois viria o inverno, né? Então, naquela época, quando você assiste filme aí histórico, vocês percebem, né? Então, quando vinha o inverno, era um período de baixa colheita, né? Então eles tinham que colher tudo que eles conseguissem ali, e aí eles iriam celebrar, né? Eram 3 dias de celebrações, né? Dessa colheita aí. E aí, segundo eles, né? Era um período também, né? Que abriam-se aí as portas aí do mundo dos mortos, né? E aí o que era que eles faziam? Eles iam se preparar, né? Se preparar para aí assustar esse pessoal, né? Esses espíritos aí que viriam, né? Assustar as pessoas, né? De repente aí levar aí as boas colheitas que eles tiveram. E aí o que era que eles faziam, né? Abaixavam as luzes das casas, né? Eles enfeitavam os ambientes, decoravam para que eles, né, se mesclassem aí entre eles e eles não fossem identificados. Era uma forma aí de afastar aquilo que era ruim, né? Por isso o uso das fantasias, gente, né? Naquela época já existia. Óbvio que com o passar do tempo foram acontecendo aí as mudanças, as adequações, né? Claro que hoje, como a gente celebra, não é como a gente celebrava, como era celebrado antes, né? Então existem as mudanças, né? E aí isso foi acontecendo ao passar dos anos, chegou nos Estados Unidos. Hoje a gente, desde as suas origens, né, os países onde é mais forte, né, o Halloween é na Inglaterra, nos Estados Unidos, Irlanda e Canadá, né? Esses são os países aí onde a gente considera aí que tem as raízes assim, mais fortes do Halloween, tá? Nessa época, nessa temporada, né, você vai ver, se você segue pessoas que moram nesses países, já se começa, já está aí acontecendo, as ruas ficam ornamentadas, as pessoas realmente fazem as festinhas de Halloween, vestem mesmo as fantasias, e assim, é uma comemoração muito, muito legal, né, hoje, né? Claro que existe todo aquele marketing em volta, né, as lojas fazem as vendas, aquela coisa toda, mas é um momento bem legal também da gente brincar, da gente celebrar, tá bom? E hoje a nossa aula é especial porque em alguns momentos a gente vai estar conversando, a gente vai estar falando sobre essa festa, tá bom? Quem é que está aqui comigo? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Alguém botou um olhão aqui para mim, é o Eric, né, Eric? Deixa eu ver aqui. Me dei um good morning. Cadê? Deixa eu fazer a chamadinha. O pessoal de Campinas, Caridade, Cristino Castro, Coronel José Dias, Currais, Fartura, Curral Novo, Floresta do Piauí, Hugo Napoleão, Juazeiro, Jurema, é isso, pessoal? Jurema, acho que é uma... certo. Massapê, Nova Santana, né? Que legal, muita gente. Pajeú, né? São Brás,
Que ótimo! São João do Arraial, Socorro do Piauí, São Lourenço do Piauí, é isso? Santa Cruz dos Milagres. Pessoal, um super good morning para vocês, né? Um good morning bem diferente, tá? Da nossa aula. Estão me dando aqui um bom dia, né? Hello! Jaicós também. Perfeito, que ótimo, pessoal. Sejam todos bem-vindos, tá? Que ótimo. Pois então, vamos começar, né, nossa aula, né, um pouquinho diferente hoje. Então, como que vai funcionar, né? Nós vamos ter nossa aula normal, a gente vai conversar, assim, sobre os tópicos, sobre os nossos, as nossas temáticas da nossa manhã de hoje, e em alguns momentos a gente vai dar uma paradinha para a gente conversar sobre alguma curiosidade aí desse Halloween, né? As origens, um pouquinho mais sobre as origens, né? Algumas curiosidades mesmo, tá? Que eu vou estar trazendo para vocês, tá bom? Então, vamos começar. Vamos ver um pouco aqui o que é que tem na nossa aula, né? Os nossos class objectives, tá? Vamos dar uma olhada aqui neles. Eu gosto sempre de compartilhar com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Dar uma checada, ver se vocês estão aí antenados com o que a gente vem trabalhando em sala, né? Aí eu trouxe aí, ó, Halloween is coming, né? Então, Halloween aí é celebrado no dia 31 de outubro, né? Que é segunda-feira, né? Então, dia 31 de outubro aí é o dia mesmo do Halloween, tá bom? Eles dizem que é antes do dia de Todos os Santos, né? Celebrado antes do dia de Todos os Santos, que é dia 1º de novembro, né? Que antecede aí, né? É o nosso dia de finados, tá bom? Bom, e aí qual vai ser o roteiro da nossa aula, né? O que nós iremos trabalhar na nossa aula de hoje? Então, nós iremos aí aprender um pouquinho sobre as inferências, tá, pessoal? Sobre as palavras-chave, tá? As palavras repetidas. Iremos falar sobre a seletividade. E iremos trabalhar um pouco também sobre o simple present, né? Eita, professora, mas tem coisas hoje. Sim, vocês tiveram folguinha na semana passada, né? Então, nessa aula, a gente tem que dar uma acelerada, tá bom? E os nossos objetivos, né? Então, é utilizar as inferências, que vocês possam utilizar essas inferências nas interpretações, né, textuais, que vocês possam identificar as palavras-chave, as palavras repetidas, tá, em textos em inglês, que vai ajudar vocês no entendimento, nas leituras, tá? Definir a seletividade e a sua aplicabilidade, tá? Utilizar o simple present na formação de frases sobre o conteúdo de vocês e aplicar as estratégias discutidas na compreensão do texto, né? Vamos ter também aí o momento da teoria prática, né? Então, como a gente sempre faz, a gente vai ter um momento de teoria, mas também vamos praticar, que é o momento da gente, né, ter o feedback, né? Identificar se vocês estão compreendendo direitinho, vocês também, e fazer as perguntas, né, daquilo que não ficou muito claro, certo? E aí a gente vai ter a companhia aí desses símbolos aí do Halloween durante a nossa aula, né? Estão vendo aí o nosso morceguinho, né? O Betty e a Pumpkin, né? A gente tem aí o morcego e temos uma abóbora, né? E aí, para que vocês não esqueçam o que a gente viu aí na semana anterior, a gente vai fazer uma rápida review, tá? Sobre a linguagem verbal e a linguagem não verbal, entrando um pouquinho lá nos cognates, tá? E aí, depois da review, a gente vai fazer a checagem daquela homework que ficou para vocês, tá bom? Então, nós conversamos sobre linguagens, né? Então, linguagem verbal, linguagem não verbal, né? A importância delas na nossa comunicação, tá? Especialmente aí para o inglês, em se tratando principalmente da linguagem não verbal, né, com o uso lá das imagens. Então, vamos só relembrar, tá, um pouco do que nós trabalhamos, tá? Então, aí, começamos a falar sobre a linguagem verbal, né? Então, nós vimos o quê? Que a linguagem verbal é a comunicação aí através da fala propriamente dita, né? Então, formada por palavras, por frases. Quando a gente utiliza a escrita, quando a gente utiliza a oralidade para a gente se comunicar, a gente está fazendo o uso da linguagem verbal, né? E aí, alguns exemplos que nós temos. Nós temos os bilhetes, nós temos as cartas, né? São os decretos, são os e-mails, as entrevistas, os jornais, né? Os textos literários em geral, os livros, poesias, os livros, as prosas, né? As revistas, os sites, telefonemas, enfim, né? Tudo isso representaria e representa a linguagem verbal.
Então, sempre que utilizarmos, né, a escrita, né, ou a fala, nós vamos estar utilizando a linguagem verbal, certo, gente? A linguagem verbal, né, a gente usa aí para expressar nossos pontos de vista, né, nossas ideias, para compartilhar informações na forma de som, na forma de palavras, né? Então, eu deixei os mesmos exemplos que nós havíamos trabalhado, né? Então, olha aí, ó, no smoking, né? Vocês lembram o que é o no smoking? E esse outro, warning, né? Quem lembra? Vamos refrescar aí a memória de vocês. Lembram quando a gente fala o no smoking? Vamos lá, vamos relembrar. No smoking, né? Não fumar, né? Então, no smoking, né? Proibido fumar, não fumar, né? E warning, warning, quem lembra? Vamos lá, gente, cadê vocês? Where are you? Don't be shy. Vocês estão tímidos só porque eu estou assim. Hein? Don't be shy, please. Então, warning, gente, aí seria cuidado, né? Seria um aviso de alerta, né? Certo? Então, 2 exemplos aí nós temos de linguagem verbal, tá? E a linguagem não verbal, né? Quando a gente fala sobre a linguagem não verbal, estamos falando que é aquelas que se utiliza aí, vamos dizer assim, de outros métodos, né, de outras formas de comunicação que não são as palavras, né? Então, entre elas estão a linguagem de sinais, as placas, né, os sinais de trânsito, por exemplo, a linguagem corporal, né, é uma figura, são as expressões faciais, né, um gesto que você faz também passa, é uma mensagem, é uma forma de linguagem, né, os gráficos, tá, mapas, né, então tudo que está ali em forma de imagem é uma forma de comunicação, é um tipo de linguagem, sim, é uma linguagem não verbal, porque passa a mensagem, né? Então, a gente tem aí, ó, essas imagens, né? Vejam aí a primeira imagem. Só em olhar para ela aí, a gente já sabe qual a mensagem que está sendo passada. Concordam comigo? Tá? Aí, ó, não fumar. Eu já sei, olhando para ela, eu sei, eita, aqui não pode fumar, né? Se eu entrar no espaço e tiver essa imagem, eu já consigo identificar a mensagem que está sendo passada, né? Aí do outro lado, essa outra imagem, essa daí vocês conhecem, tenho certeza, né? O que significa, pessoal, essa outra imagem aí do ladinho? O que vocês acham? Hein? É o sinalzinho do Wi-Fi, né? O sinalzinho do Wi-Fi, que é onde vocês chegam, já vão procurando logo. E baixei ali, aqui está o Wi-Fi liberado. Né? Vou ficar aqui que eu consigo acessar aí as redes sociais, né? Esse vocês conhecem, tenho certeza, né? Então, a gente tem aí, né, as mensagens que podem ser passadas através da linguagem não verbal, né? Então, a linguagem não verbal é uma forma de comunicação também, né? Pois ela também transmite informação, ela transmite mensagem. É possível se comunicar com a linguagem não verbal? Sim, né? E como é? Então, ela deve ser considerada como parte da informação, né? Ou ideia que o texto deseja aí transmitir, não é verdade? Tá? Olhem aí, ó, mais imagens, né? Então, a gente tem aí, ó, na primeira, né, tem a mãozinha, tem um pássaro, né? Tem aí uns pontinhos que representam aí talvez comida, né? E aí tá dentro do círculozinho cortado. Bom, se está cortado, então não, né? Então a gente não deve alimentar os animais, né? Na outra já tem a mesma imagem, porém não está dentro do círculozinho vermelho, né? Tá dentro do círculo verde. Então, eu inconscientemente vou analisando isso e vou entendendo qual é a mensagem que essa imagem quer passar, né? Então, aí aqui eu já posso alimentar o animal se eu quiser, né? Então, isso é bem comum nos zoológicos, né? A gente vê aí esse tipo de imagem. E essa do ladinho aí, né? Só o pontinho de exclamação dentro desse triângulo. Tá, e vocês já sabem, isso é muito comum, às vezes a gente vê no celular, às vezes aparece no computador, né? Então, já é um aviso, já é um alerta, né? Algo estranho aí está acontecendo, algo estranho aí está se passando, está por vir, né? Então, você já fica, né, esperto. Não é isso, gente? Tudo tranquilo até aqui?
Estão me dando um bom dia? Olha, tem alguém me dando um bom dia, professora Malévola. Bom dia, um good morning para você também, né? Ok, gente? Perfeito. Tá claro para vocês aí esses tipos de linguagem? Desejam perguntar? Então, vimos aí a linguagem verbal, vimos aí a linguagem não verbal, não é isso? E aí, agora, a gente vai ver que nós podemos também, né, utilizar as duas formas, né, de linguagem, que é a linguagem mista, né? É quando usamos ao mesmo tempo a linguagem verbal e a linguagem não verbal para a construção da mensagem, certo? Por exemplo, são as placas, né? Em algumas placas elas trazem a imagem, né? Trazem a imagem junto com uma frase, né? As histórias em quadrinhos, né? São exemplos de imagens mistas que a gente tem. Outros tipos de texto que podem estar usando as imagens e palavras. Então, nesse momento, a gente tem aí a linguagem mista, tá? Quando ouvimos, quando a gente está falando, quando a gente está gesticulando tudo ao mesmo tempo, a gente também faz uso da linguagem mista. Então, isso acontece onde? No teatro, né? No cinema, por exemplo. Então, é muito forte essa questão da linguagem mista, tá, gente? E aí a gente tem alguns exemplos, né, de linguagem mista, né? Nós temos aí, olha só essa primeira imagem, né? Ó, no food, né? Or drinking, né? Então aí, se eu olhar para a imagem, se eu não souber falar inglês, eu posso só captar a mensagem pela imagem também, concordam? Não é isso? Então tá aí, ó. Aqui, né? Aqui mesmo, se fosse aqui no nosso estúdio, né? Então, não pode beber, não pode comer, né? Aí, do outro lado, ó, free Wi-Fi, aquele símbolozinho que vocês conhecem, né? Que todos vocês conhecem aí, tá? Então, free Wi-Fi, né? Aqui eu tenho acesso ao meu Wi-Fi, né? Ao Wi-Fi aqui do espaço livre, né? E aí o outro, ó, caution, wet floor, né? Muito comum a gente ver essa plaquinha aí nos supermercados, especialmente, às vezes nos restaurantes, né? Então, cuidado, atenção, né? Então, piso molhado, né? Então, mesmo que a gente não saiba ler, né? A gente consegue captar também pela imagem, né? E às vezes eu digo que a imagem, a linguagem não verbal, ela ainda consegue, né, passar mais a mensagem. A gente usa bastante, principalmente quando a gente usa uma outra língua, né? Uma língua que a gente não conhece muito bem, tá bom? Então, fazendo perguntas para mim aqui. Deixa eu dar uma olhada. O pessoal de Santa Cruz dos Milagres. Professor, o áudio está muito ruim, não está dando para entender. Dá para verificar aí, João? Será que está ok? Pronto, está sendo analisado, viu, pessoal? Só um pouquinho aí de paciência, tá bom? Vou tentar falar um pouquinho aqui mais alto para ver se melhora para vocês, tá? Tudo ok, gente? Querem perguntar? E aí nós também conversamos sobre as palavras cognatas, né? E falamos também sobre os falsos cognatos, os false friends, né? Então vamos relembrar o que são essas palavras cognatas, né? Bom, então o que são as palavras cognatas? Nada mais, nada menos, são aquelas palavras que têm a mesma origem, né? Por exemplo, português e inglês têm origens, né? A mesma origem, né? Então são parecidas, né? Ou parecidas em diferentes idiomas, tá? Então são palavras cognatas, tá? Aí, professor, isso significa que no espanhol também tem algumas palavras cognatas? Tem. Né? Então, são palavras que se aproximam por conta da origem, né? Assemelham-se na escrita e no significado, e se você observar, elas têm a mesma raiz, tá? Muitos afixos, tá? Quais são os afixos? A gente vai ver isso com mais detalhes mais na frente. Mas, normalmente, quem são os afixos? São aquelas vamos dizer assim, grupos de palavras que vêm no início da palavra, né? Ou no final, né? Então, quando vem no início é prefixo e quando vem no final é o sufixo, né? E aí, eles são cognatos, né? E aí se assemelha, tá? Com o português. Alguns exemplos, né? Nós vimos aí, ó, program, que é programa, né? O project, que é o projeto, computer, né, que é computador, information, informação, technology, que é a tecnologia, system, que é o sistema, né? Então, vejam aí quantas palavras cognatas, né? Quando a gente olha para elas, a gente já consegue identificar o significado delas, tá bom, gente?
Tudo tranquilo, pessoal? Querem perguntar? E aí, gente, essas palavras cognatas, elas podem ajudar significativamente demais mesmo no momento das leituras de texto em inglês, né? Eu acho que vocês perceberam na nossa última aula, e nós vamos ver isso no decorrer das aulas, né? Quantas palavras cognatas existem nos textos em inglês. E se a gente consegue captar aí essas palavras cognatas, a gente já consegue entender muita coisa do que está sendo lido num texto, certo? Ao ler um texto, nós podemos fazer uso das palavras cognatas como apoio, né? E que apoio elas podem nos dar, tá? Elas ajudam a descobrir o sentido global do texto, tá? E, consequentemente, também ajudarão a deduzir aí o significado de outras palavras desconhecidas que não são cognatas, né? Então, quando você identifica ali a palavra cognata, por isso que a gente estava falando aquela coisa, né? Em determinados momentos, não é que a gente vai menosprezar o entendimento e o significado de dadas palavras, mas não é necessário que toda vez que a gente estiver lendo um texto, eu não sei essa palavra, vou procurar no dicionário. Essa daqui eu também não sei, vou procurar no dicionário. Gente, por que não utilizar, né, aquelas palavras cognatas que estão ali próximas para vocês entenderem o sentido daquela palavra, né? Até porque se você ficar só, vou usar o dicionário, né? De novo, acaba que fica a leitura cansativa, né? E nem isso vai te garantir que numa próxima leitura, quando você vê aquela palavra, você vai lembrar do significado dela, você lembra que você já viu. Mas aí você não vai lembrar do significado. Lembra que a gente conversou sobre isso na nossa primeira aula? Então, tudo tem que ser contextualizado, tem que fazer sentido, né? Então, não adianta você estar ali pesquisando palavras, o significado de palavras, elas meio soltas, meio aleatórias, né? A não ser que você faça isso de uma forma bem contextualizada, né? Que eu até dei umas dicas para vocês. Tá bom? Então, as palavras cognatas, a identificação dessas palavras ajudam também você a entender o significado de palavras que estão ali próximas, né? Que você não conhece, mas como as palavras cognatas, elas trazem o sentido geral ali do texto, da ideia do texto, então elas vão te ajudar a compreender o sentido das outras palavras também, tá bom, gente? Então, vamos lá, vamos ficar aí alerta a esse detalhe, tá? E aí eu trouxe também, olha, usando aí a linguagem mista, né, ó, caution, né? Então, cuidado, atenção, né? Por quê, né? Então, eu apresentei para vocês essas danadinhas, que são os false friends, né? Que são os falsos cognatos e que vocês precisam também ter cuidado, tá bom? Então, quem são esses false friends, teacher, né? Então, derivam do latim ou do grego. Eles possuem, sim, uma grafia semelhante, às vezes até igual às outras palavras em português. Só o que acontece? Gente, o sentido é diferente, o significado é outro. Então, caution, né? Então, atenção, cuidado, né? Aí eu trouxe alguns exemplos para vocês, tá bom? Então, trouxe aí, ó, college, né? Esse college, não é colégio não, professora? Não, gente, college é faculdade, né? Parents, parents não é pais não, professora? Negativo, gente, né? Então, parents é o quê? Vou até marcar aqui para vocês, são os pais, tá? Parents em inglês, na verdade, são os relatives. Tá? Não esqueçam, tá bom? Relatives. Pretend. Pretend não é pretender, né? Pretend é fingir, né? E aí eu trouxe aqui esse para vocês, que eu até falei para vocês que é comum. Você vai chegar lá nos Estados Unidos e vai ter isso aí, lá na porta do banheiro. Push. Eu vou puxar. Aí você fica puxando a porta do banheiro. Push, push. Então, falso cognato, né? Esse push é empurrar, certo, gente? Ó, push é empurrar. E o puxar, professora, o puxar é o pull, né? O pull é que é o puxar, tá? Então, não esqueçam, nessa pegadinha aí vocês não caem mais, né? Porque a teacher de vocês já deu aí as dicas, tá bom? Então, atenção, tá? Mais false friends aqui, tá bom? Então, a gente tem aí, ó, braces. Professora, braces não é braço, não. Não, o braço é o quê? Arms, né?
Então, braços são arms, tá? E o que são braces, professora? Braces é aqueles aparelhozinho ortodôntico que a gente coloca lá no dente, né? O aparelho ortodôntico, tá? Então, cuidado. É um aparelhozinho ortodôntico, tá? E aqui, professora, exquisite. Não é esquisito, não. Exquisite, na verdade, é estranho, tá, gente? É o estranho, tá bom? E weird. O weird é o esquisito mesmo, né? Weird é que é o esquisito, né? Então, atenção, cuidado aí com esses false friends, tá? Eita, professor, agora eu fiquei foi com medo. Não vou mais usar aí essa estratégia, vai. Vocês vão usar, porque essa estratégia aí de identificação dos cognates, né? Porque ela é muito importante na hora das interpretações, né? Elas vão ajudá-los demais mesmo na hora da compreensão textual. E vocês vão focar nelas, né? Então não é necessário ter medo, mas só ficar um pouco em alerta, certo? Pessoal, nós tivemos uma homework, né? Então, let's check. Vamos fazer a checagem dessa homework. Vocês responderam? Eu deixei um textinho bem fácil para vocês, né? Para vocês lerem, né? Utilizando essas estratégias aí que nós já trabalhamos nas nossas aulas e responderem, tá bom? Então, qual era o desafio? Vou até passar primeiro aqui para o desafio, né? Então, eu passei 2 desafios para vocês, né? Então, primeiro vocês iriam identificar as palavras cognatas, tá? E aí, dá o significado delas, né? Você leu, você viu que é o cognato. Beleza. Qual o significado dessa palavra? E o segundo desafio, após vocês tivessem identificado as palavras cognatas, né, ó, considerando o seu entendimento sobre as palavras cognatas, tá? Sobre o que o texto fala, né? Então, eu vou voltar aqui no texto. E aí, vocês conseguiram fazer? Posso corrigir ou vocês querem mais um tempinho para fazer uma leitura rápida? Vamos fazer o seguinte, eu vou dar 3 minutinhos para vocês fazerem darem aquela olhadazinha rápida, tá? E aí vocês vão anotando, façam um registro no caderninho aí do lado das palavras cognatas, tá? Vai olhando ali rapidamente, anotem as palavras cognatas e do ladinho já coloca o significado, já escreve o significado da palavra cognato, tá bom? Quando você terminar, não precisa, não quero que vocês parem nas palavras que vocês não conhecem. Não, qual é o primeiro passo? São as palavras cognatas, tá? Relacionou ali, entendeu o significado? Pronto, aí você vai dar uma olhada para essas palavras cognatas que você destacou e vai tentar ali dizer, né, ali em 2 palavras, uma frase pequenininha, o que você acha que fala o texto. Não é tradução, mas o entendimento, tá bom? A compreensão. Vamos lá. 3 minutes, 3 minutinhos para vocês, tá?
Pronto, gente. E então, conseguiram relacionar algumas palavras cognatas do texto? Vamos lá, me ajudem. Quais foram as palavras cognatas que vocês identificaram aí nesse texto? Compartilhem comigo aqui no chat, pode ser? Vamos lá. Ou não foi possível? Vamos, gente. Ah, tá aparecendo. Records. Pessoal de Nossa Senhora de Nazaré, que mais? Mais alguém? Vamos lá, gente. Tem muita gente aqui comigo. Quero participação, hein? Pois eu vou começando então aqui, tá bom? E aí vocês podem ir relacionando, compartilhando aqui comigo, tá? No chat, que aí eu compartilho com os demais. Combinado? Então vamos lá. Não vou fazer a tradução, vou fazer os desafios, certo? Então, what can you do with computers, né? Então aqui, ó, eu já tenho cognato, né? Então, computers, né? Quando eu olhei para computers, eu já sei o significado. É isso? Então, computadores, né? Vou até colocar o significado aqui, ó. Tá bom? Eu acho que vocês localizaram isso aqui também. Então, computadores. In the workplace, many people use computers. Ó, apareceu de novo aqui, ó. To keep records, né? Já até colocaram aqui que o records são as gravações, né? Na verdade, records, né, não seria um cognato, né? Eu acho que são palavras que é uma palavra que vocês identificaram, que você já conhece o significado, né? Mas ajuda bastante, né? Ó, analyze data, ó, analyze parece com o que, gente? Analise, ó, analisar, né? Ó, analyze, né? Então, analisar, tá? Na hora que a gente olha, a gente já consegue identificar o significado, né? Ó, analyze data, do research, manage projects. Olha, projects são o que? São projetos, né? Projetos. At home, you can use computers. Vou só marcar ele aqui mais uma vez, ó. To find information. Olha, information. Information, gente, é o que? Informação, né? Ó. Informação. Vejam que parece com o português, né? A palavra, a escrita e o significado é exatamente o que a gente, né, prevê que é. Pronto. Nossa Senhora de Nazaré colocou ali até information, né? Ó, store pictures, music, né? Olha, music, música. Opa. Música. Just a few of the possibilities, né? As, né, possibilidades. Possibilidades, tá? You can also use your computer. Vou marcar de novo. To connect. Ó, connect, né? Conectar, né? Ó, conectar. To the internet. Internet nem precisa traduzir, né? A network. And that links computers around the world. Ó, internet access is available for a monthly fee in most urban areas, né? Ó a palavra urban, né? Areas, né? Aí seria o que? Áreas urbanas, né? Vou escrever aqui em cima. Áreas urbanas. And increasingly in less populated areas, né? Aqui ele falou áreas urbanas e aqui, ó, less populated areas, né? Mas eu sei aqui que populated, ó, populated, lembra o que? População, né? Áreas. Então, ó, se eu for identificar aqui, se for fazer análise, seria o que? Áreas
populosas. Como ele tem o less, né, menos populosas, né? With internet access, you can communicate. Muito bem, né? Então, communicate, comunicar, né? Escreveram ali. Eita, show de participação. Gostei, né? Então, Nova Santa Rita colocou ali communicate. Nossa Senhora de Nazaré communicate, né? Santa Cruz dos Milagres, perfeito. Apareceu ali use, computers, project, information, music, communication, possibility, connect. Perfeito, gente. Gostei, show de bola. Vocês são 10, né? Então, ó, you can communicate with people all over the world and find a vast amount of information. Ó, information de novo, né? E aí, gente, se eu olhar para essas palavras cognatas que nós identificamos, então, ó, tem computador, tem informação, tem projeto, tem ali o analisar, né? Apareceu ali música, possibilidades, apareceu internet, conectar, né? Apareceu ali, o que mais? Áreas urbanas, áreas menos populosas, né? Então, o que o texto está falando? O que vocês acham? Se vocês fossem focar nessas palavras que vocês conseguiram relacionar sobre o que esse texto está falando, gente, o que vocês acham? Digam para mim. Escreva aí uma frasezinha, né? 2 ou 3 palavras. O que vocês acham que esse texto vem trazendo de informação para vocês? Qual é a ideia geral desse texto? Compartilhem comigo. Vocês sabem que vocês conseguiram identificar as palavras cognatas, né? Vamos lá. Cadê o pessoal do YouTube? Cadê vocês? Cadê vocês? Tão tímidos? E aí, gente, eu poderia dizer aí que o texto fala sobre o quê? Sobre o que? Os benefícios do computador? Sobre o que o computador, o que a gente pode fazer com o computador? Concordam comigo? O que mais? O que vocês conseguiram identificar mais? O uso dos computadores, isso. E esses computadores, né, podem ser acessados em que tipo de áreas? O que vocês acham? Aí no segundo parágrafo, lá no finalzinho, a gente marcou até algumas palavras cognatas, né, que representam isso, né? Olha aí, Nova Santa Rita colocou ali, sobre o uso dos computadores, perfeito, né? Então, percebam que com foco aí na identificação das palavras cognatas, a gente conseguiu, né, nós conseguimos aí tirar desse, na verdade é um trecho do texto, nós tiramos aí a ideia geral, né? O que vem trazendo aí nesses 2 parágrafos do texto? Ele está falando sobre o quê? E vocês fizeram certinho, né? Identificaram as palavras e fizeram a análise correta, né? Então, é o uso dos computadores, é sobre o uso do computador, né? Perfeito, pessoal, vocês são show, né? Perfeito, muito bem, né? Então, vamos lá, continuando, né? Aí nós fizemos. Gente, e aí, né? Vamos conversar um pouquinho mais sobre o nosso Halloween, né? Que é o trick or treat. Vocês já ouviram falar nessa expressão, trick or treat? Hein? Vocês sabem o que ela significa? O trick or treat. Gente, essa expressão, né, trick or treat, ela também tem suas origens quando a gente fala de Halloween, né? Nos primórdios aí, antes, né? Como que funcionava? As pessoas normalmente iam de casa em casa, não apenas crianças, né? Para pedindo uns bolinhos, né? Pedindo bolinhos, né? Eles chamavam de soul cake, né? Chamado de soul cake, era um bolinho quadradinho, feito de, acho que era groselha, né? Naquela época. E aí, o que acontecia? As pessoas recebiam o bolinho e em troca, né, até porque, como era uma coisa que acontecia ali, né, nas vésperas do dia de finados, o que era que eles faziam? Eles faziam uma oração para a pessoa da família que já havia falecido, né? Porque eles acreditavam que a oração ajudava, né, as almas a encontrarem o caminho, né? Aí o caminho certo, né, o caminho rumo ao céu, e isso acontecia através da oração. Então as pessoas saíam de casa em casa, né, pedindo esses bolinhos, e aí onde eles conseguiam os bolinhos, eles faziam a oração para aquela pessoa da família que havia, né, falecido, né? Então daí surgiu, claro que com o passar dos anos foi aperfeiçoando nessa ideia, e surgiu essa expressão aí, trick or treat, né? Que aí o trick or treat, né, a gente tem aí o quê?
O que significa essa expressão, gente? Vocês sabem? Eu tenho certeza que vocês sabem. Conversem comigo aqui no chat. O que significa esse trick or treat? Hein, pessoal? Travessuras ou gostosuras, né? Agora nós vamos dar um break. A gente volta já já para conversar mais um pouquinho sobre essa temática e continuar a nossa aula, tá bom? Até já!